Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma etapa dos nossos vídeos sobre a PPCC para o setor de ovos e derivados. Eu sou a Anésia Ramos, especialista em segurança de alimentos, e nós estamos na etapa número 1, que é a formação da equipe APPCC, também conhecida como equipe multidisciplinar. Os nossos vídeos são trabalhados em comparação com o Códex Alimentários, na versão de dezembro de 2020, e a Portaria 46 de 1998, que dá base aí à padronização do plano APPCC dentro das empresas de produtos de origem animal. Pelo Códex Alimentários, na seção número 3, né, então vem aí a primeira etapa, que é montar a equipe APPCC e identificar o escopo que essa equipe vai trabalhar. No caso aqui, o escopo nós vamos deixar para discutir mais aprofundadamente no próximo vídeo, junto com a próxima etapa, tudo bem? O Códex, ele chama o responsável dos estabelecimentos de ONA, né, operadores de negócio de alimentos. Para nós, é o equivalente aos responsáveis legais, às diretorias, né, ou para as empresas maiores, a alta direção. São essas pessoas que têm o poder de decisão dentro dos estabelecimentos, que devem aí dar condições para que o plano APPCC realmente seja estudado e avaliado. Para isso, é necessário que nós tenhamos um grupo formado por pessoas que realmente conhecem o processo produtivo, e normalmente essas pessoas são de produção, manutenção, controle da qualidade, limpeza e desinfecção. Lembrando que a pessoa que for fazer parte dessa equipe, ela precisa conhecer o processo, ela não necessariamente precisa conhecer profundamente o APPCC, né, a parte burocrática aí do APPCC. Quem precisa conhecer isso a fundo é o líder da equipe, que normalmente é representado pela equipe da qualidade dos estabelecimentos, tá? O Códex, ele fala que quando o próprio estabelecimento, né, não houver pessoas que tenham essa condição de conhecer profundamente o plano APPCC, ela pode contratar alguém que é especialista no assunto. Normalmente, nós contratamos o especialista para treinar a equipe, porque eu preciso, né, que as pessoas envolvidas nesse processo sejam treinadas, que elas efetivamente saibam o que elas estão fazendo e no que elas estão trabalhando. Afinal de contas, é a equipe APPCC ou HACCP que vai trabalhar em cima da definição de cada plano. Normalmente, o que nós fazemos? Nós fazemos um manual APPCC principal, com toda a base, detalhando como foi dirigido esse estudo, com quais referências esse estudo foi trabalhado, quem é essa equipe, e aí nós fazemos planos individuais para cada um dos escopos que nós temos dentro da empresa. Então, é necessário que eu saiba quais são esses escopos, ou seja, quais produtos eu estou fabricando, né, e qual é aí as tecnologias aplicadas a esse produto, para que eu possa definir quais são os pré-requisitos que eu preciso ter implantado adequadamente e se esses pré-requisitos são suficientes para eliminar os perigos potenciais, né? De forma por prevenção ou eliminação durante o processo, ou pelo menos reduzir a um nível aceitável. A equipe APPCC vai trabalhar, então, de maneira profunda em cima do item da etapa número 6, que é a parte de listar todos os perigos potenciais e que provavelmente ocorram associados a cada etapa, conduzir uma análise de perigos para identificar os perigos significativos e considere quaisquer medidas para controlar os perigos identificados. Quem conduz todo o estudo APPCC é a equipe, e não só
a pessoa responsável pela qualidade? É claro que muitas vezes a pessoa da qualidade ou a pessoa que elabora o manual, ela faz isso sozinha, não é necessário que ela tenha a equipe toda parada atrás dela enquanto ela digita. Mas é importante que se tenha aí uma equipe que saiba do que ela está fazendo parte, né? Quando nós fazemos a comparação com a portaria 46, inclusive até a própria portaria fala aqui que antes de eu começar a elaborar o plano, eu preciso treinar a equipe. Eu preciso que essa equipe saiba o que é um plano APPCC, quais são as suas etapas, de que maneira cada componente dessa equipe vai colaborar nesse estudo e implantação. Tá? Ainda falando da portaria 46, ela fala que ela comenta inclusive a respeito de não só da capacidade técnica, né? Aqui ela fala a respeito de gerentes, microbiologistas, compradores, técnicos especializados, capatazes, chefes de seções específicas e operários, coordenados por um responsável técnico da qualidade. Vocês estão percebendo que não é necessário que a pessoa tenha uma formação superior para fazer parte da equipe PCC? E a literatura brasileira é interessante que ela até ressalta aqui a questão de que essa pessoa ela precisa ter um nível de influência dentro do processo produtivo, né? Por quê? Porque ela precisa convencer os operadores que trabalharão aí efetivamente no monitoramento do PCC, ou na execução do PCC, da importância daquilo. Muitas vezes nós dávamos o treinamento para os operadores para ele executar uma determinada função, mas o operador não sabia que aquela função se chamava um ponto crítico de controle. Em um outro momento lá atrás, nós falávamos também dos pontos de controle, né? Hoje nós usamos aí os termos de pré-requisitos. Mas é importante hoje que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Ela tem que saber que aquilo lá é um ponto crítico de controle biológico, é um PCC químico, né? É um PCC físico, porque nesse nosso processo de melhoria contínua é importante que nós levemos as equipes operacionais juntos, né? Que eles saibam de maneira clara o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. É claro que sempre respeitando aí a linguagem de cada um ou a forma que cada um aprende, né? E aí é dentro desse levantamento e nessa elaboração do plano que serão elaboradas as estratégias para que nós alcancemos o objetivo final, que é de um produto seguro. E dentro da portaria, essa equipe vai trabalhar aí na terceira etapa, que é avaliar os pré-requisitos do sistema HACCP. Tudo bem? Vamos falar na prática? Na prática, o que eu preciso? Na prática, eu preciso ter uma equipe representada por funções cruciais para o meu processo. Essa equipe, ela não precisa ser grande, eu só preciso ter uma equipe funcional, então não adianta eu fazer uma equipe com 10 pessoas e eu não conseguir marcar nenhuma reunião, tudo bem? Então, na prática, você pode tanto montar uma tabela e colocar isso dentro do seu manual, como um subitem do seu manual. Então, pela literatura brasileira, eu preciso colocar lá a descrição da empresa, a descrição do escopo, né? E aí depois eu entro com a equipe. E o que eu preciso? Eu preciso, no mínimo, saber o nome completo dessa pessoa, a função dentro dela na empresa, a responsabilidade dela dentro do plano APPCC e o contato de um telefone celular. Por quê? Normalmente, essa equipe é a mesma equipe que vai cuidar da gestão de incidentes. Então, se eu tenho uma crise, se eu tenho um incidente, eu preciso acionar rapidamente essa pessoa. E são nos treinamentos
que eu vou descrever para cada uma dessas pessoas da equipe a responsabilidade de cada um. Então, por exemplo, o proprietário da empresa é aquele que vai tomar todas as decisões. Se eu tenho uma situação de risco, de perigo, que eu preciso analisar se eu tenho um recall ou não, a equipe HACCP, a equipe da qualidade vai apresentar para a diretoria, olha, temos uma situação de crise onde o perigo não é controlado, eu tenho realmente uma contaminação real que pode causar danos reais, físicos ao consumidor e eu preciso fazer um recolhimento. Quem vai dar a diretriz, quem vai tomar a decisão se esse recolhimento vai acontecer ou não é o proprietário. Não quer dizer que o proprietário tenha que ser o líder aí da equipe multidisciplinar. Normalmente, essa função é dada ou para o gerente da qualidade ou para o responsável técnico da empresa, desde que eles andem aí juntos, né, em formação, porque muitas vezes o responsável técnico não é responsável por elaborar os manuais. Mas é crucial que este responsável técnico ou, né, uma responsável técnica saiba da função dela de participação dentro da equipe. Qual é a importância, pessoal, de nós termos alguém de produção, né, trabalhando? É crucial que nós tenhamos pessoas relacionadas à produção, até mesmo para saber se aqueles perigos estão sendo controlados adequadamente. Então, a partir do momento que eu tenho uma ovoscopia, né, e essa ovoscopia eu preciso controlar 100% dos ovos que passam por ali, às vezes é mais importante que eu tenha alguém que trabalhe na máquina classificadora e faça parte da equipe multidisciplinar do que eu tenha um gerente geral de produção. Essa pessoa às vezes vai ser mais acessível, vai conseguir participar ativamente desse controle do que um encarregado dali do setor. A mesma coisa vale para manutenção, né? Eu preciso de alguém de manutenção que conheça esse equipamento, que saiba quais são os detalhes do equipamento que podem gerar uma contaminação no processo. Né? Aqueles cantinhos que nós não conseguimos limpar, né? Aquilo lá que chega a cheirar de dificuldade ali, eu preciso ter essa pessoa, que ela saiba propor ações que nós possamos mitigar o risco aí de gerar uma contaminação microbiológica por falha no processo de limpeza, né? Ou que essa pessoa ela seja capaz de nos dizer que aquela esteira pode sim fazer com que a graxa entre em contato com os ovos. Tudo bem? E para atender a portaria 46 de 98, eu preciso também apresentar um organograma. Toda vez que eu falo grama, eu estou falando de desenhos, né? Então, o organograma é o desenho da estrutura da minha empresa. Esse modelinho aqui é um modelinho simples, eu só quero ressaltar aqui a importância de que a equipe da qualidade não seja subordinada à equipe da produção, né? Até para não haver um vínculo de interesse aí, onde a equipe da produção possa omitir alguma informação de falha no processo, né? Para garantir a independência da equipe da qualidade, a equipe da qualidade tem que ser subordinada diretamente aí à diretoria, aos responsáveis da empresa. Tudo bem? A parte de consultores e responsáveis técnicos, normalmente vem nesse quadro separado aqui, esse quadro de assessoria, né? Então, ele não está dentro aí da escala hierárquica, tudo bem? Normalmente, nós colocamos os nomes das pessoas, né? A função ali e o nome. No caso da equipe operacional, você não precisa descrever os nomes, já que a rotatividade
faria com que você tivesse que atualizar muito constantemente esse documento. E um detalhe é que este documento, assim como a tabela da equipe multidisciplinar, ele não precisa necessariamente ficar dentro do manual. Ele pode, sim, ser um documento anexo, ser um documento acessório a todo aí o nosso sistema dos programas de autocontrole. É isso, estamos indo direto ao assunto, né? Deixa seu comentário, vamos conversar a respeito, né? Qual é a sua maior dificuldade aí no dia a dia em relação à equipe? Garanto que deve ser fazer com que essa equipe realmente participe da formação e da elaboração aí do estudo, né? Então, me conta e vamos conversar a respeito, tá bom? Nos vemos na próxima.